Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa primeira aula deste quinto módulo do nosso comentário exegético. Para a gente, obviamente, tem sido um grande prazer poder falar aqui para você e trazer aqui o texto da Palavra de Deus de uma forma tão específica, tão firme dentro do próprio texto. Para mim é um privilégio muito grande poder fazer isso. Então, a gente está aqui no capítulo 2, no versículo 25, como você pode ver aqui, a gente tem cai ao T. A expressão cai ao T, na verdade, se você prestar atenção, vou chamar aqui um zoom para o Haute. Se você prestar atenção aqui, nós temos nessa forma aqui, como você percebe dessa aspiração, nós chamamos de aspiração áspera, certo? Qual é a aspiração áspera? A aspiração áspera, ela diz respeito àquela colocação que a gente tem do grego, que é quando a palavra ela tem um som aspirado, certo? Então, tendo um som aspirado, nós temos o seguinte, nós temos ao T, se fosse uma aspiração breve, ao T, seria assim. Mas como você pode perceber aqui, ela está com como se fosse uma vírgula ao contrário, né? Aqui a gente tem uma vírgula normal e aqui nós teríamos uma espécie de vírgula ao contrário. Então, essa formação aí, você deve lembrar que ela se trata de uma aspiração áspera, certo? Sendo áspera, nós temos haute. Por que eu estou falando de aspiração aqui? Porque no grego, essa forma específica, ela vai fazer uma grande diferença em que ao T, da forma como você tem aqui, significa é um pronome relativo, aliás, é um pronome pessoal, certo? É um pronome pessoal. E esse pronome pessoal é o pronome pessoal feminino, que seria ela. Mas, da forma como nós temos aqui a palavra para haute, que é exatamente a forma com aspiração áspera, o que a gente tem? A gente tem esta. Ou seja, nós temos dessa forma aqui em haute, o que você deve lembrar como sendo o pronome demonstrativo. É o pronome demonstrativo do grego, no caso especificamente feminino, né? Então, esta. Se nós temos esta, nós temos o i aqui. O cai é conhecido nosso já, não precisa ficar repetindo, que ele significa i. Então, i, esta. E aí nós temos aqui o nosso verbo estin. Como você tem o verbo estin aqui, você deve lembrar que ele é um verbo que significa, é o verbo do verbo eimi. E o verbo eimi é o verbo ser ou estar. Então, ele está, no caso aqui, como você pode perceber, na terceira pessoa do singular, certo? Terceira pessoa do singular. E sendo a terceira pessoa do singular, o que ele vai dizer respeito, né? Eu sou, tu és, ele é. Eu sou, tu és, ele é. Sendo ele é, então esta, aqui como você pode perceber, e esta, a tradução então seria, e esta é. O verbo estin vai significar é. E aí a gente segue aqui para frente, quando a gente tem esta é, e aí nós temos epangelia. Já devo ter mencionado antes, a palavra epangelia é uma palavra importantíssima dentro do Novo Testamento, especificamente porque ela tem um peso teológico bem relevante, certo? Epangelia. Vou chamar a atenção aqui com o nosso marca-texto. E por quê? Qual é a ideia aqui do epangelia? É a palavra, pessoal, é a palavra para promessa, certo? Deixa eu chamar aqui a atenção a partir disso. Pronto. É a palavra para promessa. Então, epangelia significa
promessa. Então, se a gente tem esta é a epangelia, nós temos esta é a mensagem. Esta é a mensagem da promessa, digamos assim. Por que eu estou falando da palavra mensagem? Porque nós temos aqui, ó, em angelia, nessa expressão aqui, vou chamar a atenção aqui com o vermelho. Nessa expressão aqui, ó, angelia, nós temos uma espécie de, como se fosse um pedaço dessa palavra, né? Dessa palavra epangelia, quer dizer mensagem. Não é que epangelia seria uma mensagem da promessa. A ideia é promessa mesmo, mas eu só quero que você entenda que dentro da palavra promessa existe uma ideia aí da palavra angelia. Eu gosto de chamar a atenção para isso, porque dentro da palavra angelia você deve lembrar de uma outra palavra, certo? Porque é assim que a gente trabalha no grego, né? A gente está aprendendo grego, a gente precisa trabalhar com o que a gente chama de campos semânticos, certo? O que são os campos semânticos? Os campos semânticos, eles são aquilo em que os campos de significado de uma só palavra. Então a palavra angelos, por exemplo, a palavra angelos é a palavra para anjo ou mensageiro. Então epangelia tem alguma coisa aí com mensagem também, porque se angelos é mensageiro, também traduzido como anjo, então epangelia tem alguma coisa a ver com mensagem. E sendo assim, a gente trabalha melhor essa questão da memorização das palavras, da memorização dos textos. Por quê? Porque se angelia é mensagem e epangelia, né, é promessa, a palavra angelos está aí também, fica mais fácil de a gente lembrar de todas elas. Beleza? Muito bem. Vamos aqui para a próxima palavra, né? Esta é a epangelia, e aí nós temos aqui o ren, certo? Nós temos aqui o ren. Essa palavra essa expressão aqui para ren, ela é o que a gente chama de pronome relativo, certo? É o pronome relativo. Como assim, professor, pronome relativo? É a ideia do nosso que. Então, esta é a mensagem que, ok? E esta é a mensagem que, porque o ren, como você pode perceber aqui, que ele tem um pronome relativo, né? Ou seja, que ele tem uma aspiração áspera aqui também, ó. Preste atenção aqui, ó. Aspiração áspera. E, sendo assim, ele é um pronome relativo. Então, dessa forma, esta é a mensagem que. E aí, nós temos aqui um verbo, certo? Aliás, logo depois a gente tem um pronome, mas aí eu quero chamar já a atenção para o verbo. Epengelato. Se você prestar atenção, deixe-me chamar a sua atenção aqui para a palavra epengelato, você já deve ter visto uma palavra parecida, né? Que é justamente epangelia. Note aí que há uma semelhança entre epangelia e epengelato. A semelhança, então, que há entre as duas é porque uma é o substantivo e outra é o verbo. Então, isso aqui é o substantivo. E aqui do lado nós temos o verbo. Se epangelia significa mensagem, epengelato significaria o que então? Significa prometeu, certo? Promessa, né? Seria o verbo. Então, a promessa que ele prometeu. A promessa que ele prometeu. Por que eu já estou falando o ele? Porque aqui nós também temos a expressão autós. A expressão autós, essa palavra é o nosso pronome, neste caso é um pronome pessoal. Sendo um pronome pessoal, autós seria a terceira pessoa do singular
terceira pessoa do singular, você deve lembrar que é ele. E normalmente dessa forma ele diz traz alguma ideia de ênfase. Então o que nós temos e esta é a epangelia, a promessa, que ele é pengelato, ou seja, que ele prometeu. Mas não para por aí. A gente tem um pouco mais de texto ainda para tratar, certo? Qual seria então? Que ele prometeu. Não precisa a gente entrar no mérito aqui de exatamente qual é a forma verbal de cada um, mas o que eu quero chamar a atenção mesmo aqui é o remen. Aqui no remen a gente tem um outro pronome pessoal. Mas nesse caso, esse pronome pessoal, ele está num caso que é traduzido como para nós. Sendo traduzido como para nós, eu já estou adiantando aqui para ver se você consegue entender, se você consegue lembrar um pouco aí de grego, o pronome pessoal que a gente usaria para a ideia de para nós. Para nós, sendo o objeto indireto, então o pronome pessoal está aí no caso dativo, na primeira pessoa do plural, certo? Primeira pessoa do plural, para nós, para nós. E aí nós temos, e esta é a epangelia, ou seja, esta é a promessa que ele, ou ele mesmo, que ele mesmo prometeu a nós, certo? Como eu já falei, inclusive, epangelia e epengelato, sendo a ideia de a promessa que ele nos prometeu, ou que ele mesmo nos prometeu, já traz uma espécie de redundância aí, né? Mas é bom lembrar que o grego, ele não é uma língua necessariamente, como é que a gente poderia dizer, ele não é uma língua como o português. No português, a gente tem muitos problemas no português com a redundância. Quando a gente ouve alguma coisa como subir para cima e descer para baixo, a gente já acha bem estranho, né? Na verdade, a gente acha muito estranho qualquer coisa semelhante a essa. Mas no grego não é bem assim. No grego a gente realmente tem, muitas vezes por uma questão de ênfase, a gente tem uma redundância. Tanto que algumas vezes a tradução ela não vai pegar bem essa parte. Por exemplo, quando você vê aqui na atualizada, se você prestar atenção aqui, você tem a promessa. Aqui a promessa é óbvio que é epangelia, que é a palavra para promessa. Só que aí a gente tem epangelia e logo depois que ele mesmo nos fez. Certo? Que ele mesmo nos fez. E aí se você prestar atenção, por que aí não está a promessa que ele mesmo nos prometeu? Porque a gente no português não gosta muito de redundância. Mas a palavra, ela é necessariamente redundante. Tem algumas pessoas que não gostam quando as traduções fazem esse tipo de coisa. Eu até as entendo. Por quê? Porque tira um pouco da força, né, da ênfase que o autor quis dizer. Ora, se o autor quis colocar epangelia, a promessa que ele nos prometeu, por que a gente tem que traduzir como é a promessa que ele nos fez, né? Tem essa questão aí para ser levantada. Mas de todo modo, é bom a gente considerar essa possibilidade de entender o texto dessa forma, mesmo que seja mais redundante, mas que isso possa nos fazer entender que lá no texto tinha uma palavrinha e essa palavrinha era a mesma do substantivo. Então é a promessa que ele mesmo nos prometeu. Você pode notar aqui também que esse mesmo é aquela ideia que eu já mencionei do autós, nosso pronome pessoal, mas quando ele aparece dessa forma aí ele traz a ideia de ênfase. Então esta é a promessa que ele mesmo nos fez, ou ele mesmo nos prometeu. Então o ele mesmo é aquele autós lá, como você pode perceber. Beleza? Vamos adiante aqui. Chamando a atenção aqui para no caso aqui, como você pode ver, eu traduzi o remin como para nós, que ele prometeu para nós, ou que ele nos prometeu.
A ideia é a mesma, né? Ele fez isso em direção a nós ou para nós, sendo nós o objeto dessa promessa aí que ele fez. O que foi isso que ele prometeu a nós, né? Qual foi essa promessa? A promessa é esta aqui. Nós temos uma vírgula aqui, se você prestar atenção. Muito embora essa vírgula não estava lá no original, né? O original foi escrito todo em maiúsculas, sem pontuações. Essa vírgula é uma vírgula da edição grega. Mas, quando você tem aqui ten zoen, a palavra ten zoen, a palavra aqui, ó, zoen, é a palavra para vida. Vida. Então, como assim, professor? Vida? É isso mesmo. Se você lembrar, por exemplo, a palavra vida, essa palavra zoe deve lembrar a gente, por exemplo, da ideia de zoológico ou zoologia ou zootecnia, né? Essas palavras todas vêm da mesma raiz grega que é zoe, que significa vida. E sendo assim, a gente conclui aqui com a ideia, quando a gente tem ten zoen, ten aionion. A ideia de ten zoen, ten aionion também é conhecida nossa. É uma palavra, a palavra aionion, como ela aparece aqui, é bem comum no grego. E a ideia basicamente é eterno, certo? Então, sendo aionion eterno, a vida eterna. Se você perceber, qual foi a promessa que ele nos deu? A vida eterna. O que nós temos além disso são dois artigos aqui, ten e ten. Os dois, ten zoen, ten aionion. Essa formação aí, como você pode perceber, ela é uma formação do que a gente chama atributiva no grego, que é a formação do adjetivo, certo? Nós temos aí dois artigos, né? Um artigo antecedendo o substantivo e um artigo antecedendo o adjetivo. Se você prestar atenção aqui, nós temos ten e temos zoen. Ten zoen, o artigo aqui feminino, ten zoen, vida, ten aionion, eterna. Então, se nós temos dois artigos, um antecedendo o substantivo, um outro artigo antecedendo o adjetivo, a gente chama de posição atributiva, que traz essa ideia então de a vida eterna. Se fosse de uma outra forma, poderia ser traduzido como a vida é eterna, mas da forma como está aí, é a vida eterna. Então, finalmente, a gente pode partir para a nossa tradução aqui, né? Tradução do nosso comentário exegético, originalmente, direto do original, como diria o Vitor Fontana lá do canal Pensamento Teológico. E aí nós temos haute, você já sabe, e esta, estin, re epangelia, esta é a promessa, hen, que, autos, ele, ou ele mesmo. E aí nós temos aqui, para a gente poder continuar, esta é a promessa que ele, e aí eu vou traduzir como literalmente, porque fica mais fácil da gente entender aqui a relação. Então, esta é a promessa que ele prometeu. E aí nós temos o remin, ele prometeu a nós. Qual foi a promessa que ele prometeu a nós? Vírgula. A ten zoen, vida, ten zoen, ten aionion, a vida eterna. E agora, fazendo uma análise aqui da palavra, dessa nossa tradução, especificamente em comparação à que a gente tem aqui na atualizada aqui do lado, você pode notar que ela buscou ao máximo ser o máximo literal, certo? Então eu vou comparar aqui usando essa cor aqui, pode ser azul mesmo,
quando você percebe aqui, algumas traduções elas buscam uma relação um pouquinho mais dinâmica, né, como é o caso da NVI e outras desse tipo. Embora a NVI ainda seja um tanto literal, e isso é ponto para ela, mas ela tende a ser um pouco mais dinâmica, né, menos literal do que as outras, como atualizada ou corrigida fiel. Então aqui você tem cada palavra, se você prestar atenção aqui, cada palavra, e nós temos aqui o i, esta, você tem aqui esta, e aí nós temos o estin, deixa eu marcar aqui, nós temos o estin e o esta é, aí nós temos pangelia, a promessa, hen, que, autós, como ele traduziu aqui como ele mesmo, certo? Ele mesmo, autós, epengelator, que prometeu, e aí no caso aqui do prometeu, ele traduziu como ele mesmo fez, mas como a gente já falou, esse fez aqui, ele não é o fez literalmente, não tem a palavra fez aqui, tem a palavra prometeu, só por uma questão de, para evitar a redundância, nós temos aí a promessa que ele mesmo, ao invés de ele mesmo prometeu, ele mesmo nos fez. Aí ten zoen, aí nós temos o remin, que é o nos, ten zoen, a vida, ten aionion, a vida eterna. Nem sempre essa tradução ela consegue ser tão absolutamente literal. Você inclusive viu aqui a diferença do que ele nos fez para o prometeu. Mas das traduções que a gente consegue ter noção, nem sempre fica tão, digamos assim, tão palavra por palavra. Algumas traduções elas são um pouco mais, algumas traduções elas são um pouco mais, digamos assim, elas demandam mais da nossa interpretação. Seria interessante se toda tradução fosse assim, tão palavra por palavra como essa. É por isso, inclusive, que se diz que o texto de 1 João é um texto importante para você poder começar no seu estudo do grego. Por quê? Porque ele tem estruturas muitas vezes mais simples, que tornam mais, pelo menos menos complexa a possibilidade da gente estudar a partir dessa carta e traduzi-la. Se fôssemos falar, por exemplo, do texto de Hebreus, é um texto bem mais complexo e ficaria difícil ali, inclusive com mais palavras que aparecem menos, com menos frequência. Já o texto de 1 João ele tem uma estrutura um pouco mais simples, um grego uma estrutura um pouco mais simples. O que não quer dizer, obviamente, que não seja um grego rico em termos de teologia, claro que não. A escrita, né, ela foi inspirada por Deus, então a gente sabe que tem um valor, obviamente, inspirado, mas estamos falando de estrutura gramatical e de vocabulário, por isso a gente recomenda que o texto grego de 1 João ele esteja ali nos primeiros passos daqueles que estão estudando o grego, beleza? Essa é um bom exemplo do porquê de 1 João ser usado como uma carta de primeiro contato com o grego. Obviamente depois o aluno vai ficando um pouco mais hábil ali com a língua e ele pode trabalhar outros textos mais complexos. E assim a gente tem a nossa primeira tradução aqui desse módulo, certo? Já do jeito que está aí. Você percebeu que a gente usou uma outra formatação aqui e eu espero que fique mais fácil da gente notar as relações dessa forma. Desse jeito aqui o texto fica ainda mais fácil. Você já deve perceber que a minha busca é sempre para tornar o texto mais perto da gente, né? E a ideia, obviamente, é para que nessa aproximação do texto a gente não se perca dentro de digressões, né, teológicas meramente sem um foco, sem uma base textual. Até porque o que a gente está fazendo aqui é um comentário exegético, né? Então a gente está buscando a exegese do texto, versículo por versículo, palavra por palavra. Eu não conheço outro material assim em português, graças a Deus a Escola Charles Spurgeon tem nos permitido
produzir esse material. Então tem sido muito bom. Espero que vocês tenham gostado, certo? A gente vai seguir nesse novo formato aqui. Esperamos, para a glória de Deus, assim ele seja glorificado, engrandecido com tudo isso. Um grande abraço e até a próxima aula, quando a gente vai fazer a análise aqui textual. Valeu, pessoal. Até mais.